No episódio anterior, depois que todos testemunharam o verdadeiro poder do nosso garoto, o choque foi absoluto. Até mesmo Tanjiro Kamado não resistiu a um único golpe. Ele era como um lobo solto em meio às ovelhas. Santos marciais eram derrubados como nada, mas ainda assim eles eram santos e reagiam. Em um instante, invocaram seus avatares marciais, acreditando que aquilo mudaria o jogo, mas estavam errados, porque nosso garoto destruiu todo, como se fosse feito de vidros. Silêncio, medo, tensão, todos encaram uma figura flutuando no céu, como se fosse o chefe final. Lucian solta uma risada baixa, fria, desdenhosa, e isso foi o suficiente. A multidão explode. Matem ele! Finalmente eles entendem. Vamos atacar todos juntos. Nosso garoto apenas observa e comenta. Eles demoraram para entender. Até agora vieram um por um. Que educação inútil. Mas então ele completa com um sorriso frio. Mesmo juntos, vocês vão ser esmagados. E então o confronto começa novamente. Cada golpe lança um santo marcial para longe. Eles vão com tudo, sem reservas. Mas não adianta. Um por um são derrotados. E no fundo todos pensam a mesma coisa. Não há como vencer. Um deles surta, agarra Herald pelas roupas. Quem é esse monstro, Herald? Mas Herald só balança a cabeça. Eu não sei. Eu sou o mais fraco daqui. Não pergunte isso para mim. Enquanto isso, Lucian continua provocando. Vocês são fracos. Não eram santos de 9º nível? Patéticos. As palavras queimam. E então, um deles perde o controle. Tira algo do bolso e engole. Seu corpo incha. Veias saltam. Olhos ficam vermelhos. Mas ele aguenta e avança, e uma explosão gigantesca acontece. Um soco acerta nosso garoto, e ele é lançado para longe, e colide contra uma rocha gigantesca. Mas então, ele ri, baixo, satisfeito. É isso, essa pressão, é exatamente o que eu queria. Seus olhos brilham, animados, e então ele provoca novamente. Vamos, lixos! E isso funciona perfeitamente. Agora, eles não se seguram mais. Todos usam seus cristais, queimam energia, vida, tudo. Vamos com tudo. A energia explode e então eles avançam juntos, golpe após golpe, impacto após impacto. Nosso garoto é lançado, arrastado, esmagado como um boneco de pano, até que outra explosão gigantesca sacode a ilha inteira. Ele é jogado contra o chão, poeira sobe, todos ficam em silêncio por um momento, e então ele se levanta lentamente, sorrindo, sem um arranhão sequer. Os olhos de todos se arregalam, e então algo muda. Ele concentra suas células imortais e todas se reúnem, e então uma espécie de chamas começa a emergir. Uma chama nasce em seu peito e se espalha, crescendo, brilhando, consumindo tudo. Os outros olham sem acreditar. Isso é, mas ele apenas murmura. Finalmente, a pressão que eu queria. Ele respira fundo, contrai os músculos, e então outra explosão massiva de poder acontece. Uma onda de energia invisível se espalha, violenta, imparável, implacável. Santos marciais são lançados sem controle. O céu se ilumina, um padrão circular gigantesco surge acima da ilha. E no centro, ele, sozinho, seu corpo começa a mudar. Padrões dourados se quebram, caem, e então ele sussurra. Eu consegui. Seus braços se abrem, cabeça erguida, olhos fechados, apenas sentindo. E então a declaração baixa, mas devastadora. Eu alcancei o ápice da humanidade. A pressão é absurda, mas todos sentem. Ele alcançou o 9º nível, e se antes ele já dominava tudo, agora era o fim. E aquela ilha iria ser marcada como um massacre absoluto contra os santos. Monstro, essa era a única palavra que descrevia Lucian. Alguns percebem, se não fugir agora, não haverá depois. Os militares entram em choque. Esse é o verdadeiro Deus? Até o careca murmura, um Deus entre homens. Um deles cai de joelhos, chorando. Nosso verdadeiro Deus marcial. Enquanto isso, Lee Jong-un já havia fugido. Ela viu tudo e entendeu. Não havia chances. Não havia chances alguma deles sobreviverem. Mas aquilo não era medo, era admiração. Como se tivesse testemunhado o nascimento de uma lenda viva. Talvez o início de uma nova era. E no centro disso tudo, apenas um nome: Lucian. Enquanto ele desce lentamente, todos se acalmam. Ele observa seu novo poder, as células imortais, a energia fluindo. Mas então ele pensa, isso ainda é só o começo. Ele olha ao redor para os chamados santos e conclui, fracos demais. Mesmo mais de 20 juntos não me deram o que eu precisava. E então ele solta uma verdade aterradora. Ele estava se contendo o tempo todo. Aquilo não era uma luta para ele.
ele era apenas um jogo. E isso, mesmo que ele ficasse ali, batendo nele sem parar, ainda assim não conseguiriam matá-lo. Quando ele tinha apenas 22 células imortais, já era capaz de suportar um ataque de um nível 10. E agora, mais de 300 células? Se um simples nono nível ainda pudesse matá-lo, seria uma piada. E mesmo assim, algo o incomodava. Ele sentia que ainda não estava completo. Seu corpo marcial e seu poder psíquico ainda não havia se fundido totalmente. Então, ainda não é o verdadeiro nono nível. Ele olha para o céu, para as estrelas. Talvez minha resposta venha com um guia. E então, ele começa a caminhar na direção do exército. Todos ficam em silêncio enquanto observam Lucian caminhar. Ninguém ousava falar, até que ele quebra o silêncio. Posso voltar com vocês depois? O Marechal Central congela por um segundo. E então declara com um sorriso alegre. Claro que pode. Por dentro, euforia. Depois de 200 anos esperando, eles finalmente encontraram o santo marcial mais poderoso de tudo. Mas então, uma voz surge. Lucian, ele se vira. Cumberland, ferido, mas ainda de pé. Você é forte, sem dúvidas. Mas, se ficar com todos os cristais, isso pode trazer desastre. Talvez até condenar o planeta inteiro. Pense bem nisso. Todos ficam em silêncio. Lucian apenas olha para ele. Frio, se o guia quiser algo de mim, que venha pessoalmente. Não haverá consequências para vocês. Cumberland trava. Uma sensação ruim cresce dentro dele. Ele não está pensando em... Mas ele não termina. Porque no fundo, ele já entendeu. Enquanto isso, todos observam Lucian se afastar. Com aquela massa absurda de cristais flutuando ao seu redor. Naquele mundo, força era tudo. E naquele momento, ele não parecia mais um humano. Parecia um deus vivo. Horas depois, tudo estava pronto. Caças, transportes, missão concluída. Mas então, uma voz feminina chama por Lucian. Ele se vira. Era Fiona. Ela corre até ele. Para, hesita e pergunta. A pergunta que guardou o tempo todo. Qual é o seu nome? O seu verdadeiro nome? Ele sorri levemente. Não importa. É melhor você me esquecer. Eu já tenho uma noiva. E então, ele vai embora. A escotilha fecha. Os motores rugem. Fiona fica parada. Olha para o céu. Uma lágrima escorre. Cumberland se aproxima. Esqueça ele. Vocês nunca foram feitos um para o outro. Mas então, ela levanta o olhar. Determinada. Eu sei o que eu preciso fazer. E vai embora. Sem olhar para trás. Enquanto isso, os santos marciais restantes se reúnem. E agora, sem cristais, o que vamos fazer? Cumberland cerra os dentes. Esperamos. O guia virá. E aquele ápice da humanidade vai aprender o que significa quebrar as regras. Todos ficam em silêncio por um momento. Mas, só de pensar no guia, todos sentem admiração e medo. Ele vai colocar tudo em ordem. Mas Cumberland, ele pensa sozinho. Ninguém escapa do guia. E então, a cena muda abruptamente. Um lugar completamente diferente. Calmo, quente, aconchegante. Na cozinha, a família está reunida, fazendo bolinhos. Mãe, pai, irmã, Fubuki, todos riem juntos. Reclamações, momentos simples. O pai pergunta para a mãe por que ela não pediu para o chefe fazer. A mãe então responde: comida da mãe é diferente. Pequenas discussões, sorrisos. Mas então, uma pergunta: quando ele volta? Fubuki olha pela janela, sem resposta. E então, o celular vibra. Ela lê e corre em direção à porta. Todos seguem ela. Do lado de fora, uma multidão se ergue na frente. Era ele, Lucian, agora com o manto de um general. Ele sorri e então diz: eu voltei. Fubuki corre, abraça ele. Eu esperei. Lucian então responde: eu sei. A família se aproxima, olhos marejando, sorrisos, lágrimas. Você voltou. E pela primeira vez, depois de tudo, ele está em casa. No jardim, ele caminha com Fubuki, mãos entrelaçadas, simples, natural. Lembra quando a gente nos conhecemos? Diz Lucian, e Fubuki apenas sorri. Ele a abraça. Em alguns dias, leve meus pais de volta. Depois disso, eu vou conhecer sua família. Ela fica em silêncio, e então vamos resolver tudo entre nós. Ela cura, assente, e então eles se beijam. A cena muda novamente, agora para a sala de conferência militar. Todos reunidos, altos oficiais. Na tela, a batalha. Todos ficam em silêncio. A tensão explode no ar. E então, o Marechal Central se levanta. Hoje, entrará para a história. Depois de 200 anos, nossos desejos foram realizados. Não apenas isso. Agora, temos um Deus. Um ser acima de todos os santos marciais. Mas então, ele revela. E mais uma coisa. Lucian deixou uma ordem. Todos ficam em silêncio. Uma nova técnica
técnica será implementada em todo o exército. Todos ficam em choque. Uma técnica criada por ele. E então, a pergunta fica no ar. Que tipo de técnica era essa que faria o exército ser ainda mais poderoso? E se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal, pois a insanidade só está começando. Bom, isso foi tudo. Fica com Deus. Até a próxima e fui. Deixa o like aí, mano.